Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa catequese de hoje falaremos sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. A Eucaristia é o centro de todo o sistema religioso. É o coração da Igreja, cujas artérias faz vibrar. É o ponto em que a terra e o céu se tocam. É a morada escolhida de Deus e a luz dos 7 sacramentos. Conta-se que no deserto, onde rebenta um jorro d'água, a vida floresce esplêndida e fecunda. As palmeiras ali nascem, crescem e se abrem em leques para as alturas. A Eucaristia, no deserto da vida, é essa fonte inextinguível e eterna, donde dimanam os arroios e os caudais das virtudes que fertilizam a Igreja. É o verdadeiro manancial da graça que eleva o homem acima de si mesmo, deificando-lhe a natureza. E isto porque, se na encarnação Deus se fez homem pela sua onipotência, na Eucaristia, Jesus Cristo faz-nos deuses pela força onipotente do seu amor. Na comunhão, a alma se diviniza, mas, apesar dos suaves atrativos e dos esplendores desse culto religioso, com seus 20 séculos de intensa e constante pregação, o Cristo Eucarístico ainda é desconhecido da maioria dos homens. Para muitos, o mistério do amor é objeto de dúvida e de contradição. É conhecida a profecia que o santo velho Simeão proferiu ao restituir o divino infante aos braços de Maria Santíssima, após a cerimônia legal da apresentação no templo, 8 dias após o nascimento do menino. Disse o profeta Simeão: este menino, posto para a salvação dos homens, será um penhor de fé e ressurreição para alguns, e ocasião de ruína e morte para muitos. Positus est, hic in ruina et resurrectionem multorum. O que predisse o profeta no templo de Jerusalém tem se verificado na augusta pessoa de Jesus Cristo, na sua doutrina e na sua religião. E essa religião, que parece criada só para o céu e já antecipa na terra a felicidade do homem, é também vítima da contradição humana. De fato, ela, a Santa Igreja, acolhe no seu grêmio discípulos que a professam e enfrenta adversários que a combatem. Mártires que lhe sacrificam a vida e tiranos que a perseguem. Odiada e amada como o divino fundador, realiza através das idades sua marcha triunfal para o infinito, sempre intrépida e sublime. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Et porte inferi non prevalebunt adversus eam. Entre os dogmas católicos, o da Eucaristia é o em que, literalmente,
se realiza o oráculo profético. Enquanto o Santíssimo Sacramento é objeto da adoração e símbolo da unidade cristã, fonte de amor e de vida, esperança e delícia da verdadeira Igreja, é ao mesmo tempo motivo para contradições, sarcasmos, insultos e blasfêmias da incredulidade e da heresia. E o mais lamentável é que, até entre os filhos da Igreja, reinem a dúvida e a descrença na presença real de Jesus Cristo sob as espécies sacramentais. Entretanto, é firme, é inabalável a crença da Igreja no dogma da Eucaristia. As palavras da consagração, com o poder que lhe conferiu a sua instituição divina, produzem o que afirmam. O pão transforma-se no corpo de Cristo e o vinho em seu sangue adorável. Entretanto, é firme, é inabalável também que muitos duvidam deste sacramento. Esse corpo e esse sangue estão presentes sob as espécies consagradas, como são na pessoa de Jesus Cristo. Cada espécie contém, então, não um sem o outro, mas um com o outro. O pão tem um título especial para representar o corpo de Cristo, por ter sido mudada a sua substância sacramental na do corpo do Senhor. Igualmente, o vinho representa o sangue de Jesus, por ter sido mudada diretamente a sua substância na do sangue de Cristo. Aparentemente, o corpo de Jesus está de um lado e o sangue do outro, mas, por concomitância, o sangue e a alma estão presentes sob a espécie de pão. O corpo e a alma também sob a espécie de vinho. E isto porque o estado glorioso de Jesus torna seu corpo, sangue e alma inseparáveis. Porque estão Jesus Cristo na instituição do sacramento da Eucaristia, não usou, então, só de uma espécie para significar a sua unidade substancial? Nosso Senhor sabia que seria dividido em duas partes no processo de sua paixão e morte: a efusão do sangue e o sacrifício da cruz. Antes de entregar seu corpo à morte, já teria derramado totalmente seu precioso sangue. E como a missa é uma representação viva da cena do Calvário, a dupla consagração do pão e do vinho, que nela se faz, explica o sentido místico dessa separação. A presença real de Jesus Cristo na Eucaristia é um dogma fundamental da Igreja. Havia o Senhor prometido o Santíssimo Sacramento do seu corpo quando multiplicou aqueles poucos pães para dar a comer a milhares de pessoas que o acompanhavam sem se alimentar por 3 dias. Aquele milagre representava a multiplicação do pão eucarístico, instituído para alimento das almas na derradeira ceia. O pão que eu darei
disse Jesus, é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus escandalizaram-se com estas palavras. Como nos pode dar a comer sua carne? Eles pensavam numa alimentação material, grosseira, e não no corpo do Senhor glorificado. Compenetrado pelo Espírito de Deus, vivo e vivificante. O Senhor, longe de retirar a sua palavra, reafirma e confirma o que acabara de pronunciar, dizendo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no dia de juízo. Porque a minha carne é realmente um alimento, e o meu sangue é também uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, fica em mim e eu nele. Nada pode existir mais claro e mais positivo que estas formais declarações de Nosso Senhor, registradas no capítulo 6 do Evangelho de São João. É, pois, verdade de fé que Nosso Senhor está realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar, sob as aparências do pão e do vinho. Está integralmente presente em cada uma das espécies, depois de consagradas, e em cada partícula dessas espécies, quantas forem capazes de divisão. Um exemplo para esclarecer o sentido desta doutrina. No espelho despedaçado, uma imagem se reflete integral em todas as frações da lâmina, que por mínimas que sejam. Mas a presença real de Jesus Cristo só permanece enquanto subsistem as espécies sacramentais, as quais, mesmo consagradas, estão sujeitas à ação do tempo, que tudo corrompe e destrói. A crença na presença de Deus entre os homens é um sentimento inerente à natureza humana. De muitas maneiras, o Criador se tem manifestado às criaturas, não só em palavras que se endereçam ao espírito e em graça que se aplica ao coração, mas em obras que enchem o mundo de infinitos benefícios. Deus fez-se homem. Restabeleceu-se na terra o paraíso perdido pelo pecado. Cobriu o mundo de bênçãos, sagrando o pó que seus pés calcaram. Umedeceu a terra com suas lágrimas, ensopou-a com seu suor, regou-a com seu preciosíssimo sangue. A terra exaltou-se, tornou-se centro do universo e vestíbulo do céu. Jesus, todavia, devia voltar ao eterno Pai. Ele não se ausentaria jamais. Ficaria o mundo novamente deserto. Fechar-se-ia o céu que abriu suas portas eternas. Não, Jesus iria, mas ficaria como ficou, e consoante sua promessa, estarei convosco até a consumação dos séculos. Como? A sabedoria indicou o meio, e o amor não se recusou a tomá-lo. Nosso Senhor ficou sob a forma mais simples,
mais natural e mais comum, do pão e do vinho, símbolos do sustento físico do homem. Como outrora ocultara a majestade divina sob o mistério da sua infância, da pobreza e da cruz, oculta-se no mistério do sacramento. É o grau infinito de sua humilhação, porém o mais sublime, o mais alto do amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.